Bom, meu nome é Raquel Belo, eu sou gerente de projetos na Bosch, que é uma empresa que tem vários segmentos e o segmento onde eu trabalho é a área automotiva, especificamente chassis controls, onde nós produzimos componentes, né, para estrutura de chassi, especificamente freios ABS e ESP. O meu projeto é um projeto internacional, eu tenho contatos com várias regiões e a questão do fuso horário influencia bastante. Então, vai ter dias que eu tenho que estar no escritório às 7 para conversar com o Japão, vai ter outros dias que eu vou ficar um pouco mais tarde, onde eu vou poder conversar com o México ou com os Estados Unidos, né? Eu tento, dentro do possível, manter o trabalho dentro do horário da empresa, mas inevitavelmente muitas vezes eu opto por sair no horário razoável, para que em casa eu possa dar atenção para minha filha, né, para o meu marido, enfim. E depois de dar atenção para eles, colocar minha filha na cama, fazer o dever de casa, né? Eventualmente eu ligo o computador novamente e faço aquela cota de home office só para poder acabar de cumprir as tarefas de casa. Eu me formei em Engenharia Eletrônica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas a minha graduação, eu fiz um plano que chama graduação sanduíche, né? Que é onde uma parte da graduação é feita em outra universidade. Na época eu recebi uma bolsa da CAPES, que é a Coordenação de Pós-Graduação do governo brasileiro, né? E fui estudar na Universidade Técnica de Berlim. Eu terminei a graduação de volta no Rio de Janeiro, né? Assim que eu me formei, eu já no final da graduação, no último ano da graduação, eu tinha começado o mestrado na Coordenação de Pós-Graduação da Federal do Rio também, a COP, também na área técnica, também era, no caso, no grupo de telecom, né, vamos colocar assim, especificamente era processamento de sinais, e aí eu tive que optar, né, terminar a graduação e terminar o mestrado, e depois, eventualmente, escolher, né, a carreira acadêmica ou mercado, ou que no meu caso foi que eu optei, ir para o mercado de trabalho porque eu sentia que era essa era a minha vocação, era o que eu queria, né? E sempre naquele pensamento, né, estar no mercado de trabalho no Brasil, talvez com a idade um pouco mais avançada, né, em relação à grande maioria dos que terminaram só a graduação, sem experiência e buscar uma colocação, muitas vezes se mostra um pouco mais difícil. Então eu optei por trancar o mestrado, e ir para o mercado e busquei os programas de trainee. E nisso eu escolhi a indústria automotiva, porque era uma coisa que me despertava muito interesse, né? Talvez por eu ter também, na época, na Alemanha, fiz estágio numa empresa que na época era a Siemens, né? Também com componentes eletromecânicos, tive um pouco contato com a indústria automobilística, me interessei bastante. E então, nessa época em que eu fiquei busquei, né, essa colocação, eu fui para a Bosch. Então, logo que eu me formei, fui para Campinas, trabalhar na Bosch e estou lá agora há 11 anos. Nos 2 primeiros anos, que é esse programa de trainee, a gente faz o que é chamado de job rotation, né? Ou seja, você muda de função em várias diferentes áreas durante aproximadamente 2 anos. E dentro desse período, faz-se um módulo internacional também. Então, eu retornei para a Alemanha nessa época também, trabalhei lá durante um período, e todo esse módulo dentro de uma área na Bosch chamada Sistemas a Gasolina, né, que fazia sistemas de injeção e gerenciamento de motores. Depois eu retornei para o Brasil, né, e nós criamos um departamento de gerenciamento de projetos. Nós recebemos um gestor na época e eu auxiliei nessa criação desse departamento e a introdução do que é chamado processo de gerenciamento de projetos, que na época, e aí eu falo 2004, era algo que era a introdução realmente na Bosch América Latina, onde nós não tínhamos até então uma formalização do que era gerenciamento de projetos. E depois, então, surgiu a oportunidade, com a aprovação da legislação do ABS, surgiu essa demanda na empresa de nos adaptarmos, né? Tanto a capacidade fabril, como a ideia era trazer uma nova tecnologia, uma nova geração de freios ABS e também a produção de ESP. Então eu fui convidada para gerenciar esse projeto e eu mudei então de áreas
que é uma coisa legal, acho que da empresa, ou de várias empresas, acho que é legal ter dar essa opção, né, aos colaboradores de sentir que existe de fato a possibilidade de crescimento, né, e quase como trocar de empresa, porque são duas realidades diferentes, mas dentro da Bosch, né, da mesma corporação. Então isso foi muito legal, eu tive então a oportunidade de ir para essa nova unidade de negócio, como nós chamamos, isso no final de 2010, e eu exerço a função essencialmente agora de gerente de projetos de fato. Então, não tenho mais a função de Project Management Office, mas gerencio que eu digo que assim, é quase que o sonho de todo o gerente de projeto. É dedicação 100% a um único projeto. O meu final de semana, assim, eu busco, sem dúvida nenhuma, dedicar para a família. E, eventualmente, se eu preciso fazer um home office, tentar fazer naqueles horários em que a minha filha está com alguma outra atividade. Nem que seja dormindo já à noite, né? Mas eu tento conciliar isso. Um hobby para mim, que eu curto muito e que ocupa grande parte do meu tempo, é a leitura. Então, assim, eu leio bastante e não livros... Assim, tem o horário do livro técnico, né? Não tem jeito, a gente tem que se atualizar. Mas livros de ficção, romances, assim, livros, assuntos fora da caixa para você realmente se distrair. Então, desse jeito eu consigo conciliar, né, os dois mundos, nos dois universos, né? O universo da mulher que é profissional e da mulher que, de uma forma ou de outra, é dona de casa e mãe, né? Primeiro, o fato da gente ter menos mulheres, eu vejo com naturalidade, porque isso começa na época da faculdade, né? Então, quando a gente vai contratar um engenheiro, de fato nós temos menos candidatas mulheres do que candidatos homens. Então, eu acho natural, uma questão estatística, a gente ter menos mulheres dentro do ambiente de trabalho, nessa proporcionalidade. Por outro lado, eu acho que uma vez na empresa, eu vejo que, talvez se no passado existia algum receio, hoje eu vejo assim, o principal diferencial da mulher é o trabalho dela, assim como é do homem. Então acho que o nosso trabalho é a propaganda, que é a melhor propaganda que a gente pode colocar. Quando eu entrei, quando eu comecei, talvez há 10 anos atrás, tinha uma visão um pouco diferente. Eu acho que isso vem melhorando. Acho que não existe receita universal, mas eu acho que todo mundo sempre vai falar o que funcionou pra gente, porque talvez imaginando que isso possa funcionar para uma outra pessoa, né? Então eu posso dizer para mim o que foi na construção da minha carreira importante ou o que fez a diferença, né? Primeiro, eu vejo que a capacitação, primeiro ponto, né? Segundo, ser muito transparente. Eu acho que a transparência nas suas ações, transparência nas suas intenções, torna tudo muito mais fácil no lidar profissional, né? Então você ser claro e objetivo naquilo que você quer, da forma como você lidar de uma forma honesta e transparente, isso até hoje só me tem trazido muitos benefícios. E por fim, ter um objetivo, né? Quer dizer, traçar. Eu falo que é ter um plano pessoal. Então, onde eu quero estar daqui a 3 anos, onde eu quero estar daqui a 10 anos, onde eu quero estar, enfim, né, dentro daquele cenário. Então, ter um plano e sempre se questionar, estou no momento certo? Eu acho que enfim, eu acho que para mim funcionou, né, e são pontos que eu acho que eu pelo menos continuo mantendo assim.